Então, pessoal, a gente dá continuidade e será o nosso último encontro que vai tratar de crimes contra o patrimônio. Então, no nosso último encontro, a gente tratou do estelionato, que é o que inaugura esse capítulo, estelionato e outras fraudes, e a gente dá continuidade hoje com as outras fraudes, que vai do artigo 172 até o artigo 179. E depois, por fim, tem o artigo 180, que trata de receptação. Esses artigos que têm outras fraudes, eles são bem simples, não tem grande dificuldade para vocês entenderem. O maior esforço aqui é entender o que é o objeto material, porque a conduta de fraudar, né, a gente consegue perceber nitidamente do que se trata. Então, logo no 172, a gente tem o crime de duplicata simulada, que tem a seguinte redação, né? Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida em quantidade ou qualidade ou ao serviço prestado. Então, o que a gente tem que entender aqui se refere mais à questão de direito empresarial do que de direito penal, né? Que é o que vem a ser fatura, duplicata e nota de venda. Quanto aos outros aspectos, é de fácil percepção. Então, nós vamos ter como objetividade jurídica... Pessoal, tem alguém com o microfone ligado aí que está dando problema aqui para mim. Eu vou desligar. Vou desligar já. Quanto à objetividade jurídica, a gente vai continuar ainda dentro dos crimes contra o patrimônio. Então, não tem muito o que se discutir acerca disso. E aí vem a questão que eu falei, que é talvez mais complexa de entendimento, mas é só a questão de entender o conceito, que é em relação ao objeto material que trata o artigo 172. Seria fatura, né, um documento de emissão obrigatória pelo vendedor, né, na relação de compra e venda. E aí a gente tem, vocês obviamente já devem ter tido acesso a esse tipo de documento, por exemplo, quando você recebe a fatura do seu cartão de crédito, né? Tem ali uma relação das compras, né? Do que você, de preço, valor, na questão do comércio tem quantidade, tem a mercadoria, a qualidade, a quantidade, o preço, né? Duplicata é um título de crédito que resulta da fatura, e aí esse título pode ser comercializado, né? E nota de venda seria o que se chama de nota fiscal, né? Então, é assemelhada à fatura, só que é destinada ao fisco. Então, nota fiscal também, qualquer compra que você faça, você vê que quem lhe vende fornece nota fiscal, né? E aí a nota fiscal fatura isso aí, pode ser, inclusive, de serviços, né? Então, precisamos entender também o que significa o núcleo do tipo, que seria emitir. Emitir é no sentido de fazer circular. Então, se o indivíduo imprime uma fatura, né, um documento constando lá uma relação de mercadorias que ele não vendeu e deixa em cima da sua mesa, isso não representa esse crime, porque o título precisa circular, né? Então, se por acaso ele pega vou dar exemplo com outro documento, a duplicata, né, que é o título de crédito, ele vai ter uma empresa de factory que desconta, que antecipa o valor que ele deveria receber com aquela duplicata. Aí, nesse caso, já circulou o documento, né? Então, nesse segundo exemplo aí, já haveria o cometimento do crime. Então, aí o importante é saber o que é o objeto material e ter em mente que o núcleo do tipo aí, emitir, significa fazer circular e não simplesmente imprimir ou produzir o documento. Então, isso é a posição
do STF, né, conforme o Supremo Tribunal Federal, a necessidade da circulação do documento e não apenas do preenchimento ou da impressão do documento. Quanto ao sujeito ativo, aqui nós temos um crime próprio, pessoal. Somente na atividade comercial é que pode ser emitido esses documentos. Então, eu que não exerço atividade comercial não posso emitir uma duplicata, uma fatura, uma nota de venda, né? E o sujeito passivo seria aquele que aceita o documento, né? Então, protege o patrimônio do sujeito passivo, pois aquele documento não é representativo das mercadorias que constam nele. É punido somente com o dolo, não há necessidade sequer de nenhuma finalidade específica, o dolo é genérico, e o momento consumativo é com a circulação do documento, ou seja, é crime formal. Então, circulou, não precisa que ninguém tenha prejuízo, nem precisa que aquele que emitiu o documento tenha proveito em relação a essa emissão. Sendo que a tentativa é perfeitamente, aliás, é impossível, pessoal. Por quê? Porque, vejam só, se a pessoa imprime, né, o documento e deixa em cima da sua mesa, não há crime. Se esse documento sai para a rua, já há o crime, certo? Então, quando nós temos esse verbo que exige a circulação, então, normalmente nós temos a tentativa inadmissível. Nós vamos ter uma figura aqui parada no parágrafo único do artigo 172, que nas mesmas penas incorre aquele que falsificar, alterar a estruturação de livro de registro de duplicados. Aqui já fala de um livro fiscal, certo? Então, a mesma pena seria aquele que circula e aquele que adultera a estruturação do livro fiscal, ou seja, registra no livro fiscal como se a mercadoria tivesse efetivamente circulado. Então, essa é a figura equiparada que tem no parágrafo único. Em seguida, a gente tem o abuso de incapazes. Também de fácil entendimento, não há dificuldades para entender o que vem a ser essa figura do artigo 173, pois o tipo penal fala abusar em proveito próprio alheio de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou da alienação ou da habilidade mental de outro, induzindo qualquer deles à prática do ato suscetível de produzir efeito jurídico em prejuízo próprio ou de terceiro. Então, observem que essa fraude, né, é daquele que se aproveita de uma fragilidade que tem o sujeito passivo, ou a inexperiência que tem um menor, ou a alienação ou debilidade mental, ou a paixão, né, ou a necessidade, e se aproveita dessa fragilidade para obter vantagem ou produzir prejuízo para o incapaz ou terceiro, né? Então, fala prejuízo próprio de terceiro, fala daquele que sofreu a conduta e fala da pessoa que pode ser prejudicada. Por exemplo, no caso do menor, pode ser os responsáveis pelo menor. Então, quanto à objetividade jurídica, mais uma vez, a gente não vai ter nenhuma novidade aqui, continuamos nos crimes contra o patrimônio, e o objeto material aqui nós vamos ter o incapaz, ou seja, a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta delituosa é que é o conceito de objeto material. No caso aqui, o verbo é abusar, então a conduta recai sobre uma pessoa, e essa pessoa é o incapaz, aquele que tem necessidade, que tem paixão, que é menor inexperiente, ou aquele que tem deficiência mental, né? E o abusar aí é aquela que tem a sua vontade, pessoal, comprometida, né? Então, a vontade é viciada. Então, a capacidade de autodeterminar
ela já é frágil, e a pessoa que abusa, ela interfere nessa, nessa capacidade de autodeterminação, ou seja, na vontade da pessoa. É crime comum, né? Não tem exigência nenhuma exigência em relação a quem possa figurar na posição de sujeito ativo, e na sujeito passivo já vem elencado no próprio tipo penal, que é o menor de idade, o alienado, o débil mental, aquele que está em algumas situação de incapacidade elencado pelo artigo 173. Observar aqui, em relação ao menor antecipado, emancipado, desculpe, que é previsto no artigo 5º do Código Civil, nós vamos ter que o menor emancipado, ele tem condição, por exemplo, de gerir negócio. Então, a emancipação pode se dar nessa questão de gestão de negócio. Então, nesse caso, ele não poderia entrar nessa posição aí de sujeito passivo. Quanto ao elemento subjetivo, diferente do artigo 172, aqui nós temos especial fim de agir, não é apenas o dolo genérico, porque o tipo penal fala em produzir efeito, prejuízo próprio ou de terceiro, certo? Ou em proveito próprio alheio, né? Então, quando nós temos essa finalidade aí, certo? Isso compõe o elemento subjetivo como especial fim de agir do agente. E aí, o momento consumativo vai ser no momento em que a vítima pratica qualquer ato que seja capaz de lesar o seu patrimônio. É crime formal. Em seguida, a gente tem o induzimento à especulação. Também é bem simples o tipo penal. O tipo fala em abusar em proveito próprio alheio, da inexperiência ou simplicidade ou inferioridade mental de outro, induzindo a prática de jogo ou aposta ou a especulação em títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa. Então, abusa-se aí da inexperiência ou da simplicidade da pessoa, induzindo ela a ter um prejuízo, né? Você sabe que aquela atividade, né, que está vinculada ao tipo penal, jogo, aposta, especulação com títulos, vai trazer um prejuízo para a vítima e ofere um proveito para o sujeito ativo. Então, tendo esse conhecimento que essa operação vai trazer prejuízo, ou que o sujeito ativo aí vai oferir vantagem, se aproveitando aí dessa inferioridade, né, do sujeito passivo, aí nós vamos ter o induzimento à especulação. Nenhuma novidade em relação ao patrimônio, né, como objetividade jurídica, e como objeto material, aqui nós temos semelhante ao anterior, só que aqui fala de pessoa simples, né, a pessoa ingênua, né, é diferente do anterior, que a pessoa é incapaz, né, que aproveita-se da ingenuidade da pessoa, né, e não de uma incapacidade. E o núcleo do tipo é idêntico ao anterior, né, abusar e induzir seria se aproveitar, tirar proveito daquela situação de inferioridade que o sujeito passivo carrega, e o crime é de forma vinculada, pois o próprio tipo penal traz quais são as práticas do 174. Então, a indução é a prática de jogo ou aposta, a especulação com títulos ou mercadorias, certo? E aí, com o conhecimento que a operação é ruinosa para o sujeito passivo. Então, por isso que se chama crime de forma vinculada, que o próprio tipo penal traz as formas de sua prática. É crime comum e sujeito passivo nós vamos ter aí essa pessoa inexperiente, né, sem vivência prática, a pessoa ingênua, sem malícia.
aqui não é o que tem deficiência mental, né, debilidade mental, mas que tem uma capacidade de discernimento abaixo da normalidade. Ele pode ser uma pessoa que vive normalmente, mas que essa capacidade de discernimento abaixo da normalidade, ele não chega a ser uma deficiência mental. Nós vamos ter o dolo direto ou eventual, e isso é expresso no próprio tipo penal, né, pessoal? Então, quando a gente tem a expressão sabendo ou devendo saber, certo? Esse sabendo aponta para dolo direto e o devendo saber para dolo eventual. Então, o indivíduo sabe que aquela operação é ruinosa para o sujeito passivo, ou ele deve saber, não se importa com o resultado. Então, é isso que traz aí essas expressões sabendo ou devendo saber. Quanto à consumação, vai se dar com a prática pela vítima do que é, como é forma vinculada, né, do que traz o tipo penal como prática dessa pessoa inexperiente, né? Então, é quando a vítima pratica o jogo, a aposta, especula com títulos ou mercadorias. Não havendo necessidade, né, da vítima ter o prejuízo, ou de que o sujeito ativo obtenha vantagem, né, pois é crime formal. Em sequência, pessoal, a gente tem aí o que é chamado de fraude no comércio. Então, seria enganar no exercício da atividade comercial o adquirente ou consumidor. Aí nós vamos ter dois incisos no caput, que é vendendo como verdadeira ou perfeita mercadoria falsificada ou deteriorada, entregando a mercadoria por outra. E aí ainda temos o parágrafo 1º, que traz uma qualificadora, que seria alterar em obra que lhe é encomendada a qualidade ou peso de metal, ou substituir, no mesmo caso, pedra verdadeira por falsa, ou por outra de menor valor, vender pedra falsa por verdadeira, vender como precioso metal ou de outra qualidade, né? E aí, o parágrafo 2º é uma remissão do artigo 155, parágrafo 2º, que, da mesma forma, lembre-se que o 171, o estelionato, também faz essa remissão, né? Então, aqui é quando a coisa é de pequeno valor e o agente é primário, né? O sujeito ativo. Então, o 155, aliás, 175 também faz uma remissão ao 170. O 175 faz uma remissão ao 155. Continuamos protegendo aqui o patrimônio, né, com o artigo 175, e aí o objeto material é o que é elencado no próprio dispositivo: mercadoria falsificada, deteriorada, substituída, obra alterada, substituída ou vendida, sendo que o núcleo do tipo enganar aí é vendendo ou entregando, ou seja, a pessoa compra, aqui é o que a doutrina chama, né, comprar gato por lebre, né? Eu mesmo fui vítima essa semana de um caso desse. Eu comprei um coisa no Mercado Livre, que a descrição vinha, na descrição do produto vinha outro, me entregaram uma bem inferior, né? Então, é esse tipo de conduta aqui que é tipificado pelo artigo 175. A diferença aí dos crimes, né, da Lei 8.137, certo, pessoal? Aqui na Lei 8.137, a conduta é não direcionada à pessoa determinada. Então não só do 8.137, pessoal. Qual é a diferença, por exemplo, do crime de falsificação, do crime de crime contra a economia popular, dos crimes lá do Código de Defesa do Consumidor, crime contra as relações de consumo? Então, a diferença é porque no 175, essa conduta é direcionada a uma única pessoa, certo? Então, todas essas outras legislações que trazem conduta semelhante, então, o Código de Defesa do Consumidor, aqui,
trazer crimes contra a relação de consumo, ou você tipificar a falsificação, a pirataria, é porque aqui no 175 nós vamos ter a conduta contra uma pessoa determinada. É crime próprio, né? Apenas o comerciante pode praticar, porque o próprio nome iuris do tipo penal, né? Fraude no comércio, já indica que somente as pessoas que praticam atividade comercial podem ser autoras desse crime. Quanto ao sujeito passivo, aí é o consumidor, mas lembrando que é a pessoa determinada. Se for, por exemplo, afetar toda a cadeia de consumo, aí o crime vai ser pode ser um crime contra a economia popular, pode ser um crime contra as relações de consumo, certo? Então, aí vai depender do caso concreto. O fato é que, para o 175, é exigido aqui que seja contra pessoas determinadas. Então, por exemplo, o que eu acabei de falar, né, que eu fui vítima, né? Na verdade, eu dou o exemplo observando do meu ponto de vista, mas se o cara que bota o anúncio no Mercado Livre, né, e ele faz isso e entrega para todas as pessoas que compram a ele, da mesma forma que ele me entregou, uma coisa bem inferior, ele vai estar praticando um crime contra a relação de consumo, né, e não esse crime do 175. Se for com o objetivo apenas de lesar o meu patrimônio, obter a vantagem em relação a um consumidor apenas, aí seria o 175. É crime material, pessoal, se dá com a tradição, ou seja, com a transferência da mercadoria do fornecedor para o consumidor. Aí eu já falei da forma qualificada, né, que tem alterar, substituir ou vender, e se refere a objetos materiais bem específicos, né? Então vai se referir a joias, né, a pedras preciosas, metais preciosos. Então, nós temos aí uma situação bem direcionada ao comerciante de joias. E a figura privilegiada, como eu já disse, é uma simples remissão à mesma figura privilegiada que o 171 já fez remissão e que consta lá no 155, parágrafo 2º também, que seria a primariedade do agente ou o pequeno valor da coisa, lembrando que esse pequeno valor da coisa aí, os tribunais entendem aí a coisa até um salário mínimo, né? O 176 traz um tipo penal chamado outras fraudes. Então, é bem genérico, né? Então, ela traz apesar do nome ser bem genérico, outras fraudes, ele traz uma conduta que é bem específica, né? Então, vamos lá. O que diz o 176? É tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recurso para efetuar o pagamento. Observe, pessoal. A coisa que mais importante que vocês têm que ter em mente é essa expressão aqui, sem dispor de recurso para efetuar o pagamento. Porque mesmo que se a pessoa toma refeição em restaurante, isso restaurante é um termo genérico, tanto faz restaurante, lanchonete, cantina, ou hospeda-se em um hotel, pousada, pensão, também hotel aqui como expressão genérica, ou utiliza de qualquer meio de transporte, né, ônibus, metrô, tendo com que pagar e se nega a pagar, não configura o crime, certo? Então, para configurar esse crime, não pode haver a condição de pagamento. Obviamente, essa falta de recurso e pagamento não vai afastar também, por exemplo, a gente entender a presença de excludentes. Por exemplo, a pessoa pega um transporte sem poder pagar, mas por estado de necessidade, né? Precisa ir para um médico. Então, nesse caso, né, a gente tem a incidência de um excludente, óbvio que vai afastar o delito. Os autores entendem isso aqui como figura privilegiada do estelionato, né? Na verdade,
aquele que se dirige a um restaurante, ou um hotel, ou vai usufruir de um meio de transporte, e sabe que não tem condição de pagar, né, ele, se não tivesse esse tipo penal aqui do 176, a gente de cara iria para o 171, né? Por quê? Porque a intenção de não pagar é anterior à intenção da utilização do serviço. Mas aí o legislador entendeu que esse tipo de conduta aqui, ela é mais branda do que o próprio 171. Então, seria isso aqui, o 171 com elementos especializantes no sentido de uma pena menor. Ainda temos o patrimônio contra protegido, né, como objeto de atividade jurídica, e o objeto material é a pessoa física ou jurídica que presta o serviço, né? Então, é o serviço de alimentação, quando se fala em restaurante, de hospedagem, quando se fala em hotel, ou transporte, né? Como, por exemplo, um táxi, né? O dono do ônibus, né? E aí, ó, efetivamente, ele figura como sujeito passivo, né? E objeto material, porque ele é vítima da diminuição patrimonial pela prestação do serviço sem a contrapartida do pagamento. Quanto ao núcleo do tipo, a gente tem aí o tomar, alojar, se utilizar-se, a depender de qual é a conduta, né? Se refere à refeição, tomar se refere-se à hospedagem, alojar-se, se refere ao meio de transporte, utilizar-se. Como eu já falei, a definição de restaurante aí alcança, tem que ser entendida como de forma bem genérica, né? Que alcança padarias, bares, né? Cantinas, pizzarias. E a mesma coisa servindo para hotel. Então, o hotel vai ter entendido pensão, né, ou qualquer tipo de alojamento. E, como eu já alertei, uma coisa que tem que ser observado é a ausência de recursos, porque ela é elementar do tipo. Então, se o indivíduo tem como pagar e se nega a pagar, não é crime. O crime é não ter como pagar. E aí, pessoal, a gente tem aqui a hipótese, né, da prática de várias condutas em uma mesma situação. Por exemplo, a pessoa não tem como pagar a hospedagem nem a alimentação, aí só hospeda no hotel e toma a refeição no restaurante do hotel. Ele pratica dois crimes, certo? Já comentei acerca do estado de necessidade, né? Então, obviamente, não vai se configurar. É crime comum e o sujeito passivo, como eu já alertei, né? O sujeito passivo e o objeto material se confundem, né? Pois são as pessoas que prestam o serviço e têm o seu patrimônio reduzido por não ter a contrapartida na prestação desse serviço. Elemento subjetivo é o dolo e, obviamente, se por acaso a pessoa acredita que tem como pagar e não tem, por exemplo, eu vou para um restaurante, depois que eu almoço, eu percebo que eu esqueci a caso, não tem como configurar esse tipo. Mesmo porque, tendo esquecido a carteira em casa, não tem como pagar naquele momento, né? Mas eu teria condições de pagar, né? E o momento consumativo depender de qual é o de qual é a conduta praticada, se é tomar refeição, alojar-se em hotel ou utilizar o transporte sem o pagamento, né? Pessoal, esse artigo 176, ele tem um parágrafo único que vai tratar da ação penal, certo? E vai tratar também, e tem uma natureza jurídica também, de perdão judicial. Então, o
que diz o parágrafo único? Somente se procede mediante representação. Então, essa é a parte que trata da ação penal. Não precisa que o dono do hotel, do restaurante ou do transporte, certo, represente para que haja ação penal, para que o Ministério Público ofereça denúncia. E, conforme circunstâncias, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Esse deixar de aplicar a pena é perdão judicial. Então, essas circunstâncias serão analisadas no momento em que o juiz vai fazer a dosimetria da pena, ali, as circunstâncias judiciais. Ei, professor. Oi. Se, no caso, o cara tem o dinheiro, mas ele tenta sair do restaurante assim sem pagar, dá tipo uma fuga, só porque ele não quer pagar mesmo, se enquadraria como que? Não se enquadra como esse aqui, certo? Mas ele tendo o dinheiro e tendo a intenção de fraudar, né, ele pode se enquadrar até como estelionato. Certo? Tá certo, entendi, professor. Aqui é uma pena mais branda daquela pessoa que não tem a condição. Entendi. E aí, essas circunstâncias do perdão judicial seria a questão do prejuízo para a vítima, primários, bons antecedentes, personalidade socialmente ajustada, é o que tem no artigo 59 do Código Penal, né, pessoal? É o que tem como circunstâncias judiciais, que é a primeira fase da dosimetria da pena. Então, o juiz vai analisar a situação e aí pode deixar de aplicar a pena. Dando sequência, pessoal, a gente tem fraude e abuso na fundação e administração de sociedade por ações. Esse talvez seja o mais complexo que tem aí. Então, que tem nessas outras fraudes depois do estelionato. Seria promover a fundação de sociedade por ações, fazendo em prospecto, em comunicação ao público ou à assembleia, afirmação falsa sobre a constituição de sociedade ou ocultando fraudulentamente fato a ele relativo. E aí o parágrafo 1º traz 9, certo? Situações que são situações de equiparação, né, à conduta do CAPT. Então, o parágrafo 1º ele vai ser expressamente subsidiário. Ele diz, se o fato não constituir crime contra a economia popular. Os crimes contra a economia popular estão na Lei 1521 de 51. Então, essa conduta equiparada, né, seria excluindo a hipótese de se tipificar nessa legislação, na Lei 1521, que seria a conduta do diretor, o gerente, o fiscal de sociedade por ações, que em prospecto, relatório, parecer, balanço ou comunicação ao público ou à assembleia faz afirmação falsa sobre as condições econômicas da sociedade ou oculta fraudulentamente no todo ou em parte fato elas relativo. Aí vem 2, o diretor, o gerente ou fiscal que promove, por qualquer artifício, falsa cotação das ações ou de outros títulos da sociedade. O diretor ou gerente que toma empréstimo à sociedade ou usa em proveito próprio de terceiro dos bens ou haveres sociais sem prévia autorização da Assembleia Geral. O diretor ou gerente que compra ou vende por conta da sociedade ações por elas emitidas, salvo quando a lei o permite. O diretor ou gerente que, como garantia de crédito social, aceita, empenhou em causa ações da própria sociedade. O diretor ou gerente que, na falta de balanço ou desacordo com ele, ou mediante falso balanço, distribui lucros ou dividendos fictícios. O diretor ou gerente ou fiscal que, por interposta pessoa ou conluiado com acionista, consegue aprovação de conta ou parecer. Os liquidantes, né, no caso de todos os incisos anteriores, então, no caso de liquidação da empresa, né, então, os 7 primeiros incisos falam diretor, gerente, certo? E aí o inciso 8º é simplesmente para colocar o liquidante também na questão como sujeito ativo aqui, né? Porque essas sociedades anônimas, elas sofrem liquidação, né?
O representante da sociedade anônima estrangeira autorizado a funcionar no país que pratica os atos mencionados no 1 e 2 ou dá falsa informação ao governo. E aí o parágrafo 2º traz tem natureza jurídica de causa de diminuição de pena. Seria, incorre na pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa o acionista que, a fim de obter vantagem para si ou para outro, negocia o voto das deliberações da Assembleia Geral. Ou seja, é uma espécie de corrupção dentro do corpo de acionistas, né? A pessoa vende o próprio voto dentro da sociedade. Então, seria um crime ainda contra o patrimônio, cujo objeto material seria do CAPT, né, o prospecto ou comunicação ao público, ou seja, qualquer comunicação que seja feita ao público ou à assembleia, né, a assembleia de acionistas, sobre conteúdo falso, né, de fato que seja relativo à sociedade. O núcleo do tipo, aí o verbo é promover, ou seja, dar origem à notícia, fomentar, ou seja, a notícia é criada e ele, né, divulga, espalha. Sendo que a questão do CAPT, pessoal, observem que só pode ser praticado no momento da formação da sociedade, porque é promover a fundação de sociedade por ações. Então, observe que o próprio CAPT fala do momento em que esse delito pode ser consumado, somente no momento da fundação. Então, o sujeito ativo é a pessoa que promove a fundação da sociedade por ações, no CAPT, né? Sendo que o sujeito passivo é qualquer pessoa que tem o capital, né, da sociedade por ações, que tem ação. Somente se pratica por dolo e o momento consumativo é crime formal. Basta a divulgação, né, da informação no momento da fundação, não há necessidade que ninguém tome prejuízo. Em relação ao que vem o parágrafo 1º, como eu já falei, é crime expressamente subsidiário, né? Então, nós vamos analisar aqueles incisos que eu acabei de elencar somente se tiver configurado um crime previsto na Lei 1521, de 51. E toda essa figura todos os incisos referem-se a fraudes, né? E o abuso na administração da sociedade por ações. Então, é diferente, pessoal, do CAPT, que se refere à fundação. Então, a figura equiparada é durante a administração. É crime próprio porque nós vamos ter lá sempre o diretor ou gerente, né? Então, é o diretor ou gerente ou fiscal, que sociedade que em prospecto dá parecer, relatório, balanço, seria, no caso, a fraude sobre as condições econômicas da sociedade. Então, as pessoas que administram a empresa estão dando aos acionistas informações falsas. Seria ainda, né, a questão da falsa cotação da ação, ou seja, a ação vale X, ele diz que vale mais, né, ou menos. Também protege no inciso 3º, empréstimo ou uso indevido de bens de haveres da sociedade, né? Então, o diretor, ele não pode tomar empréstimo da sociedade sem que a Assembleia Geral da Sociedade autorize. Então, isso é o que trata do inciso 3º. Compra e venda de ações emitidas pela sociedade. Então, o diretor, o gerente também não pode fazer essa aquisição para evitar a manipulação do mercado.
Já pensou, ele divulga que a ação é mais... Ele tem o poder de influir na cotação da ação para que ela caia, e aí vai e compra especulando, né? Manipulando o mercado, né? Penhou calção de ações de sociedade, também conduta do diretor como diretor ou gerente. Aqui é a situação de nós termos alguém que pede emprestado algo, dando como garantia a própria ação da sociedade. Então, eu peço emprestado algo para a sociedade e dou como garantia parte da sociedade. Então, não pode também, isso é o que trata aí do inciso 5. Nesse caso, pessoal, aí é a hipótese, né, em que a sociedade ela dá o empréstimo e se coloca na situação de fiador daquele que tomou o empréstimo. Então, é para evitar esse tipo de situação. Distribuição de lucros e dividendos fictícios, né? Qual é o objetivo disso? Evitar, né, que seja parte da sociedade, seja distribuída o que ele não tem, né? Então, a sociedade não tem lucro e distribui esse lucro. Então, há uma ficção, a criação por parte de quem administra a sociedade. Então, tanto faz aí sem desacordo com o balanço, como se falsificar o balanço ou a não realização do balanço. Então, o balanço é o que dá, é o termômetro, né, o que dá ali a fotografia da sociedade no momento. E o inciso 7, né, como eu falei, é uma espécie de corrupção, né, de conluio para aprovação de contas ou parecer. Né. O oitavo, né, como eu já falei, coloca o liquidante como sujeito ativo de todos os incisos anteriores, né? E aí, no caso, quando a sociedade de economia mista está se dissolvendo, né? Então, a função dele seria ver o que tem como adquirir recursos, né? Pagar o que deve, né? Então, realiza o ativo, paga o passivo, e aí distribui o remanescente. Então, se ele está nessa condição de liquidante, ele está administrando. Então, ele está na mesma condição que está diretor ou gerente da empresa. E aí, por último, o inciso 9 vai falar de representante da sociedade anônima estrangeira, né? Também, assim como o oitavo, né, que é tipo, chama-se de penal meramente remetido, porque ele faz alusão aos incisos 1 a 7, o nono, faz alusão aos incisos 1 e 2. Então, o crime do representante de sociedade anônima estrangeira só poderia ser o 1 e o 2. Em seguida, a gente tem a questão da negociação ilícita de voto, né? Como eu falei, também é uma espécie de corrupção, né? A pessoa vende o seu voto na Assembleia. E aí, pessoal, essa legislação aí que segue é a legislação que se refere às sociedades, né, por ações. O artigo 178 também não é difícil de entender. O 177 é o mais complexo porque vocês precisam de conhecimento de direito empresarial, né? Mas as condutas não tem como não entender. Não precisa exatamente entender o que é uma sociedade por ação. Não precisa entender exatamente como é que funciona. Basta entender qual é o propósito de cada dispositivo daqueles. O 178, também a complicação aqui, é só a gente entender qual é o objeto material.
Então, emitir conhecimento de depósito ou warrant em desacordo com disposição legal. Então, obviamente, isso aqui é norma penal em branco. Então, se eu tenho que a emissão de conhecimento de depósito ou warrant tem que estar ter uma disposição legal que regulamenta isso, né? Então, é norma penal em branco. Então, vamos entender o que é o objeto material, que a gente entende o que é isso. Só lembrando que emitir, né, significa circular, né? Então, esse documento, conhecimento de depósito, ele tem que circular, não é simplesmente ele está impresso em cima de uma mesa, se ele não circulou, não tem a prática do delito ainda. Protege-se ainda o patrimônio, e o objeto material seria conhecimento de depósito ou warrant em desacordo com a disposição legal. O que seria isso, pessoal? É um título de crédito que representa mercadorias depositadas em um armazém. Então, vamos supor que alguém faz uma colheita de arroz, de feijão, de trigo, certo? E aí ele armazena em um depósito. Quando ele vai negociar isso, pessoal, ele não vai sair com todas as mercadorias, né? Ele vai negociar isso, ele sai com um título de crédito que representa a mercadoria que está depositada. Certo? Então, se refere a esse título de crédito. Certo? E o warrant é emitido junto com o título de crédito e ele possibilita o penhor das mercadorias depositadas. Então, quando o indivíduo vai penhorar, por exemplo, essa safra de arroz, né, ele não vai penhorar lá as mercadorias transportadas de um local para outro. Ele tem esse título, warrant, né, que ele penhora o título, que representa a mercadoria que está armazenada. E conforme eu já indiquei, é norma penal em branco, né? Então, o complemento é o decreto 1102 de 1903, né? Bem novinho, né? Certo? Então, é isso que trata esse tipo penal. Então, como eu já disse, né? Emitir significa colocar em circulação, não é simplesmente imprimir o título, e é crime próprio, né? Pois somente o dono, né, do que está armazenado e o que representa, né, o que representaria nesse título de crédito pode ser o sujeito ativo, enquanto que o sujeito passivo é o portador ou endossário que não conhece a irregularidade da emissão do título, né? Então, tem uma irregularidade no título, o título não representa a mercadoria depositada e a pessoa é vítima dessa fraude, recebe como se tivesse. E o momento consumativo é a circulação, né, pessoal? É crime formal. Mais uma vez, né, nós temos outro tipo penal aqui que traz o verbo emitir, e aí, assim como o outro, a tentativa não é possível, né? Terminando o capítulo das fraudes, pessoal, a gente tem fraude à execução. Esse é mais simples de entender. Seria fraudar a execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens ou simulando dívidas. Então, vamos lá. Também crime contra o patrimônio. O objeto material seria o bem alienado, desviado, destruído ou danificado. Então, qualquer um desses bens vender o bem, desviar o bem, destruir o bem, danificar o bem, que durante uma ação de execução, ou seja, esse bem poderia pagar, né, poderia cumprir a obrigação na execução, e aí a pessoa se desfaz do bem. Então, isso é a fraude à execução. A pessoa transfere o seu patrimônio para o nome de outro, né? Vende o seu patrimônio, ou mesmo destrói e danifica, simplesmente para que
o seu credor, né, não tenha a dívida aí satisfeita. O núcleo do tipo seria fraudar, né? Então, há um esvaziamento aí do patrimônio em prejuízo do credor, né? A pessoa se coloca numa condição de não poder cumprir a obrigação que é objeto da ação de execução e por obrigatoriedade deve existir um processo de execução em trâmite. Então, só se pode fraudar a execução se houver o processo de execução. Por exemplo, alguém me deve, né, e se nega a pagar, e eu entro com um processo de execução. Durante o trâmite desse processo, certo, a pessoa vai se desfazendo dos bens. Então, eu já, em tese, poderia incorrer aí na fraude à execução. Então, muita gente, às vezes, não tem patrimônio nenhum no seu nome para não poder cumprir suas obrigações. Mas se essa transferência, essa alienação, esse desvio do seu patrimônio é feito antes do início da execução, aí não tem como configurar a fraude à execução. E para que haja o início da execução, aí deve haver a citação do devedor. Então, o ato de citação, né, é a comunicação a alguém de que contra ele há um processo em curso. Então, se o devedor é citado da ação de execução, ele já tem conhecimento. A partir do momento que ele tem conhecimento, qualquer prática dessas que é descrita no 179, configuraria aí a fraude à execução. Também, pessoal, deve ser observado que quem pratica uma dessas condutas, aliena bens ou desvia, deve se colocar numa situação de insolvência, de não poder pagar. Vamos supor que eu devo 500 mil reais, mas meu patrimônio é de 5 milhões. Se eu vendo 1 milhão de reais do meu patrimônio, de imóveis do meu patrimônio, obviamente eu ainda continuo na condição de pagar. Então, não há fraude à execução. É crime próprio, né, pessoal? Somente aquele que está sendo executado pode ser sujeito ativo e o exequente vai ser o sujeito passivo, né? Deve haver dolo e é crime material, né? Então, aliena, desvia, destrói. Então, há efetivo situação de se colocar em insolvência por meio de uma dessas práticas que é prevista no próprio dispositivo. E a ação penal, pessoal, é privada. Então, o parágrafo único somente se procede mediante queixa, certo? Obviamente, né, pessoal, o patrimônio existem algumas exceções aí do Código de Processo Penal. Pessoal, o artigo 179 encerra o crime das fraudes, certo? Então, a gente encerra hoje a questão do estelionato e outras fraudes, e no nosso próximo encontro a gente passa a tratar do estelionato. Eu vou parar aqui a gravação, né, para que vocês tirem as dúvidas que porventura tenham, e aí eu